Você certamente já chegou no meio do mês e falou, nossa, do jeito que eu não vou conseguir bater minha meta. Você certamente falou, poxa, eu vou perder aquela negociação com aquele cliente. Você como empreendedor pode ter falado, nossa, meu negócio está indo ruim, eu não estou conseguindo atingir o meu resultado de faturamento. Imagine bem o quanto que os atletas olímpicos nos inspiram quanto à resiliência. Essa palavra é tão importante para que você tenha sucesso. É sobre isso que eu quero falar para você, como ser resiliente. A seleção de vôlei feminino é um exemplo para nós de resiliência. Ela sempre buscou o ouro olímpico, não conseguiu, perdeu um jogo para a Rússia, onde ela ganhava por 2-0, um jogo praticamente quase ganho, e aí ela saiu fora da condição de disputar uma final. Passado alguns anos, ela encontrou-se naquela mesma situação, e aí foi o contrário. Ela conseguiu vencer o time da Rússia, porque ela se preparou, porque ela teve a preparação emocional, a resiliência necessária para ser campeão. César Cielo, nosso medalhista de ouro nos 50 metros, me lembro que na época da pandemia, ele conseguiu treinar, ele teve que treinar, por exemplo, num açude, próximo lá à sua casa, porque não estava tendo contato com as pessoas, não podia ir lá treinar. Então isso é o que eu chamo de resiliência. O quanto disso nós temos que aprender no nosso mundo das organizações, no nosso mundo empresarial. O quanto que o empreendedor ele precisa ser resiliente, porque o negócio ele passa por altos e baixos, passa por crises, por dificuldade, e ser resiliente é fundamental para que você tenha sucesso enquanto empreendedor. Você que é um profissional de vendas, muitas vezes você perde aquela venda, a sua meta não está indo bem, e você precisa parar, ter aqueles instantes que você vai parar e dizer, o que eu posso fazer para reverter aquilo ali? Tudo começa quando eu faço a pergunta certa para mim. Quais são as opções que eu tenho para reverter essa situação? Porque a pessoa que se deixa tomar pela situação, pela dificuldade, ela deixa que a dificuldade, que o problema seja maior do que ela não consegue pensar, ela não consegue ver alternativas à sua volta. Então é muito importante você conseguir ver alternativas. Muitas vezes, o técnico está ali e ele precisa reverter um jogo, ele precisa reverter uma situação difícil, ele precisa tentar algo diferente, ele precisa pensar numa solução. E às vezes um jogador que ele muda de posição, aquilo ali vai fazer toda a diferença para que ele consiga vencer o jogo. Assim também somos nós. Por isso que a gente precisa o tempo inteiro estar acompanhando ali se a meta vai ser batida, precisa estar acompanhando diariamente, semanalmente, preciso estar acompanhando aquele cliente, monitorando se aquele cliente vai fechar um negócio comigo, dar assistência para o meu cliente, fazer um bom pós-venda, fazer um bom acompanhamento do meu planejamento, se aquilo que eu planejei está funcionando. O que eu preciso pensar de maneira diferente? A capacidade de resiliência é justamente essa capacidade de você não ceder a essas dificuldades de uma maneira fácil. Pressão existe em todo lugar. Imagina esses atletas olímpicos, gente. A pressão que eles estão tendo agora, de anos de preparação para uma Olimpíada, a pressão ela existe em todo o ambiente. Então você que é um profissional, você que busca desenvolver sua carreira, é preciso saber lidar com uma pressão. Você precisa ter momentos de descontração, você precisa ter momentos de pensar a solução, você precisa ter momentos de parada, de reflexão, de meditação, você precisa planejar bem, você precisa realmente, quanto mais você se prepara, mais resiliente você será, mais condições você tem de reverter as dificuldades. É assim que a gente vence. Resiliência, seja da organização, seja da empresa como um time olímpico, A organização ela precisa ter resiliência, seja de um jogador, de um profissional, seja você vendedor, seja você trabalha na área financeira, na área administrativa, na área de logística, não importa. A resiliência é fundamental. Então, não deixe os problemas ser maior do que você. Se prepare mentalmente e sempre se pergunte, o que eu posso fazer diferente? Como eu lido com essa situação? Essa própria pergunta, ela te leva a ser mais resiliente, a encontrar soluções para que você vença. Então é isso que os atletas olímpicos, que os times olímpicos nos inspiram. A resiliência, acima de tudo, faz de empresas vencedoras, faz de profissionais, grandes profissionais na sua carreira, justamente porque eles aprenderam a ser resilientes. Resiliência, assim a gente vence e chega no alto desempenho.